Algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Frieren e a jornada para o além, a jornada além, eu não sei como traduzir isso aqui, mas ok. E sobre como o anime trata esses temas envolvendo tempo, memória e aquilo que fica depois que a grande aventura acaba. Foi um vídeo mais focado na obra como um todo, né? Nos temas centrais e no impacto emocional que Frieren causa. E também mais focado ali naquele relacionamento entre a Frieren e o Himmel. Mas enquanto eu estava escrevendo aquele vídeo, e principalmente relendo e reassistindo algumas cenas dele, uma coisa ficou muito clara para mim, e que é que Frieren não seria nem metade do que é sem os seus personagens ao redor dessa protagonista tão interessante que é a Frieren. Porque apesar de Frieren ser o coração da história, ela é, até porque ela é a protagonista, são os personagens secundários que dão textura, traste e humanidade a essa jornada que a gente acompanha. Eles são os que nos ajudam a entender o peso do tempo, da perda e das escolhas de uma forma muito mais íntima e emocional nessa história. Então nesse vídeo eu quero continuar aquela conversa que a gente começou mais ou menos naquele vídeo. E em vez de falar sobre a obra como um todo, eu quero focar em personagens que pra mim dão alma a Frieren, e que no caso os personagens que eu mais gosto, além da própria Frieren. Quero falar pouco da história deles, do que eu gosto em cada um, de curiosidades e até algumas teorias, e mostrar por que, mesmo não sendo protagonistas, eles são fundamentais para tudo que Frieren quer dizer. Começando então com o Himmel. O Himmel ele é, sem dúvida, um dos personagens mais importantes de Frieren. Mesmo aparecendo relativamente pouco, isso já diz muito sobre ele. Himmel não é importante pelo que faz em cena, mas pelo impacto que ele deixa depois de partir. Ele representa o arquétipo do herói clássico, né? Ele é corajoso, bondoso, idealista. Mas Frieren faz algo genial ao mostrar que o verdadeiro heroísmo de Himmel não estava apenas em derrotar o Rei Demônio, sim nas pequenas escolhas que ele fazia todos os dias. Himmel sempre fez questão de ajudar pessoas comuns, mesmo quando aquilo não parecia importante para a missão principal. Ele tirava tempo para salvar algum vilarejo, ajudar estranhos e criar memórias. E é justamente isso que Frieren percebe tarde. Aquelas pequenas ações foram o que deu significado à jornada. Uma curiosidade interessante é como Himmel sempre parecia consciente de que seu tempo era limitado. Diferente de Frieren, ele sabia que sua vida teria um fim, e talvez por isso ele valorizasse tanto cada momento. Muitas teorias apontam que Himmel sabia desde cedo que Frieren nunca o amaria da mesma forma, enquanto ele estivesse vivo. Ainda assim, ele escolheu estar ao lado dela, não esperando recompensa, mas aceitando a efemeridade desse sentimento. Himmel venceu o Rei Demônio, mas perdeu para o tempo, e mesmo assim é ele quem mais permanece na memória dessa história. E eu gosto muito em como que ele faz isso tudo usando apenas uma espada que seria a réplica da verdadeira espada do herói, que vemos inclusive durante a primeira temporada, enfincada na pedra. Todos os feitos que esse personagem fez é basicamente usando uma réplica de uma espada de verdade. No caso, essa espada é que mesmo que ele não tivesse sido capaz de retirar ela dali, ainda assim ele foi capaz de vencer o Rei Demônio, que mostra o nível que o Himmel tinha no seu auge durante essa sua juventude. Antes mesmo de Frieren conhecer Himmel, antes mesmo do grupo de heróis que derrotaria o Rei Demônio existir, havia outro nome ecoando pelo mundo, que seria o do Herói do Sul. Ele foi reconhecido em sua época como o mais forte guerreiro da humanidade durante a guerra contra o Rei Demônio. Um herói lendário, temido pelos demônios e respeitado entre os humanos, cujo título ficou conhecido em diversas regiões do mundo. Mas o que realmente tornava o Herói do Sul único não era apenas sua força física, era sua habilidade mágica raríssima de prever o futuro com perfeição. Ele não apenas lutava melhor que os outros, ele sabia exatamente o que estava por vir. E mesmo assim, ele escolheu lutar. Durante a guerra, o Herói do Sul enfrentou dezenas dos maiores generais do Rei Demônio. Sozinho, ele foi responsável por derrotar 3 dos 7 sábios da destruição, além do aliado mais confiável do próprio Rei Demônio, antes de cair em sua batalha final. Seus feitos foram tão absurdos que, por si só, já justificariam um lugar eterno na história. Num dos momentos mais importantes da sua trajetória, o Herói do Sul encontra Frieren, quando ela ainda estava isolada do mundo. Ele tenta recrutá-la para sua missão, pois já sabia, através de sua previsão, que ela seria decisiva para o futuro. Mas ele também sabia que ela recusaria. E ela justamente recusou. Mesmo assim, antes de partir, ele deixa uma mensagem para Frieren, que no futuro ela dissesse ao herói que ainda viria, no caso Himmel, que o Herói do Sul havia aberto o caminho para ele e para os outros. Essa frase resume tudo sobre quem ele era. O Herói do Sul lutou sabendo que não seria ele quem derrotaria o Rei Demônio. Ele lutou sabendo que seu papel era cair para que outros pudessem avançar. Seu sacrifício não foi por glória, mas por continuidade. No presente da história, isso se reflete de forma simples e poderosa. Frieren e seus companheiros limpam uma estátua em sua homenagem. Não há grandes discursos nem celebrações épicas, apenas o reconhecimento silencioso de que, sem ele, nada daquilo teria sido possível. Ele pode não ter sido o herói da vitória final, mas foi ele quem tornou essa vitória possível. Na história, é dito que o Herói do Sul desapareceu sem deixar um corpo após sua última batalha contra esse... meu Deus do céu, não sei como fala isso aqui. Mano, não sei. E os Sábios da Destruição.
Isso abriu espaço para diversas teorias entre os fãs, de que ele poderia ainda estar vivo, preso ou até escondido, aguardando o momento certo para reaparecer na história. Bom, nada disso foi confirmado e Frieren acredita que ele simplesmente foi devorado após a batalha. Ainda assim, é um mistério que rende ótimas discussões na comunidade. Fern também é uma das personagens mais interessantes de Frieren pra mim, justamente porque ela parece madura demais para a idade que ela tem. E isso não é coincidência aqui, no caso, é consequência. Ela cresce cercada pela perda, pela responsabilidade e pela necessidade de seguir em frente. Criada por Reiter, Fern ela aprende desde cedo a lidar com o silêncio, com a disciplina e com a ideia de que o mundo não vai esperar você estar pronto. O que eu mais gosto da Fern é como ela funciona como um contraponto perfeito para Frieren. Enquanto Frieren vê o tempo como algo quase infinito, Fern sente cada dia passar. Ela se preocupa com o futuro, com a estabilidade, com pequenas rotinas e isso faz com que ela seja muitas vezes a âncora emocional do grupo. Uma curiosidade legal é que Fern, apesar de ser extremamente poderosa como maga, nunca demonstra orgulho excessivo disso. Ela trata a magia como ferramenta, não como identidade. Isso combina muito com justamente o tom que a Frieren assume durante boa parte da obra. Poder não é o que define quem você é, suas escolhas sim. Muito legal isso, inclusive. Uma teoria recorrente entre fãs é que Fern representa aquilo que Frieren poderia ter sido se tivesse aprendido mais cedo a valorizar o tempo humano. Fern, ela vive com uma intensidade silenciosa. Ela basicamente não precisa de grandes discursos para demonstrar afeto. Suas ações falam por ela. Inclusive, assim como Frieren, ela também acaba se aproximando romanticamente de outro aventureiro, caso seria o Stark. E diferente de Frieren, que teve a mesma coisa com Himmel, mas que tragicamente percebeu que seus próprios sentimentos tarde demais por ele, como eu já falei no outro vídeo, aqui a Fern ela faz diferente. E mesmo que do jeito contido dela e muitas vezes implicante, ainda assim ela acaba demonstrando o que sente por Stark, fazendo assim esses dois serem quase que espelhos de Frieren e Himmel. Mas esse tópico que eu vou sobre como ambos os casais são espelhos, eu vou falar melhor agora no próximo personagem da lista. O Stark ele é talvez o personagem mais subestimado de Frieren, à primeira vista. Ele não se encaixa naquele estereótipo clássico do guerreiro confiante e destemido. Pelo contrário, Stark tem medo e muito medo, como a gente vê no começo da história. Mas é exatamente isso que o torna tão especial. Stark não é corajoso porque não sente medo. Ele é corajoso porque age apesar dele. Sua história com Aizen mostra isso de forma bem clara. Stark sempre se sentiu inadequado, fraco, como se nunca fosse bom o suficiente. E mesmo assim, quando chega o momento, ele fica e luta. O que eu gosto em Stark é como Frieren desconstrói a ideia de força. Stark é fisicamente absurdamente forte, mas emocionalmente sensível. Ele sente culpa, insegurança, dúvida, e isso o torna humano. Uma curiosidade interessante é que Stark muitas vezes não percebe o quanto ele é admirado, especialmente por Fern. Isso cria uma dinâmica sutil e muito bem construída entre os dois, cheia de silêncios, pequenos gestos e sentimentos não ditos. Pelo menos até agora. Frieren não precisa apelar para romance explícito, ela deixa tudo nas entrelinhas da obra. Uma teoria comum é que Stark representa o herói da nova geração, alguém que não luta por glória, mas por necessidade, proteção e vínculo. Ele não quer ser lembrado como um grande guerreiro, ele só quer que ninguém morra se ele puder impedir isso. Inclusive na cena em que ele vê a espada do herói que Himmel no passado não pôde tirar da pedra e fica ali a encarando, levantou uma teoria entre os fãs de que em algum momento futuro dessa história ele poderia vir a ser o herói que retiraria a espada de lá na base, provavelmente da força bruta talvez, visto que ele é muito forte, temido até mesmo pelo próprio Aizen, que foi um dos grandes aventureiros juntos de Frieren no passado. Outra coisa que eu acho interessante é como algo que citei ali no tópico sobre Fern, onde ele e Himmel parecem ter bastante contraste durante boa parte da narrativa, inclusive até mesmo em suas cores como personagens que são opostas com Himmel, usando o azul como sua cor principal e Stark usando o vermelho. Himmel é azul, o nome dele significa céu em alemão, e sua estética reflete isso, uma figura etérea, calma, quase que divina. O azul de Himmel representa a nostalgia, o herói idealizado que já partiu e se tornou uma memória fria e distante, mas eterna. Já Stark é vermelho, seu nome significa forte, e a sua cor é a cor do sangue, do esforço físico e da chama. Enquanto Himmel é o céu estático, Stark é o fogo que oscila. Ele sente medo, ele treme, ele sangra, e o vermelho aqui representa a vida pulsante, o presente imediato e o calor humano que Stark traz para esse grupo. O mais poético desse simbolismo é notar como Fern atua como também uma espécie de ponto de equilíbrio. Se o azul representa o passado de Frieren com Himmel e o vermelho representa o presente dela com
Com Stark, a cor de Fern, que seria o roxo, é literalmente uma mistura dessas duas cores. Fern é como se fosse a herança de Himmel e o futuro de Stark fundidos em uma só personagem. Através dessa paleta de cores, o autor nos diz visualmente que, enquanto Himmel foi o herói que Frieren perdeu para o tempo, Stark é a chance de não deixar que essa história se repita. É o calor do vermelho tentando derreter o gelo que o azul deixou para trás. E talvez seja justamente aí que Stark e Fern não vão cometer o mesmo erro que Himmel e Frieren. Stark, Fern e Himmel não são apenas coadjuvantes nessa história. Eles são pilares temáticos da obra. Himmel representa o passado e a memória. Fern representa o presente e a responsabilidade. Stark representa o futuro e a possibilidade de crescer apesar das inseguranças. Frieren funciona tão bem porque seus personagens não existem para mover a trama, mas para dar significado a ela. Cada um deles ensina algo diferente sobre tempo, perda e conexão humana. Eles mostram que grandes histórias não são feitas apenas de batalhas épicas, mas de pessoas que deixam marcas umas nas outras, mesmo depois de partir. Frieren é uma obra sobre o que fica depois que a aventura acaba, e personagens como Himmel, Fern e Stark são a prova de que, muitas vezes, são os personagens secundários que carregam as emoções mais profundas. Eles não precisam de grandes discursos ou reviravoltas chocantes. Eles existem, vivem, erram, sentem, e isso é mais do que o suficiente. E talvez seja por isso que Frieren dói tanto, porque ela nos lembra que o tempo passa, as pessoas se vão, mas as memórias, essas sim ficam. Bom, no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui de Frieren. Agora com o lançamento da segunda temporada, eu achei que seria interessante falar um pouquinho mais e trazer mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Mas é isso. Se vocês tiverem algum tema que vocês querem, só pedir aqui nos comentários, rapaziada. Provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre. Peço aqui pra vocês que vocês deem like, inscrevam e comentem. Não só sobre o vídeo, mas até mesmo sobre outros temas que vocês querem ver aqui no canal. E é isso. Um abraço, rapaziada, e até o próximo vídeo. Falou!